Oi, gente. Eu preciso responder à fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Não apenas como baiano e nordestino que sou, mas como historiador que sou. Porque o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na entrevista para o Estadão, ele disse coisas patentemente falsas, né, sobre a história brasileira. Além dele fomentar xenofobia, separatismo com a fala dele, ele disse coisas que são falsas e eu preciso rebater. Deu uma polêmica muito grande a fala dele, ele já deu uma recuada nas redes sociais e a gravidade foi tão grande que o consórcio do Nordeste soltou uma nota oficial criticando a fala dele por gerar tensionamento entre as regiões, né? Mas disse o governador de Minas Gerais, eu vou abrir aspas para Romeu Zema, eu vou ter que citar e rebater. Olha só o que ele disse. Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos que é o que nunca tivemos, protagonismo político. Tenho que parar logo na primeira frase. Nunca tivemos protagonismo político, ele está se referindo ao Sul e ao Sudeste. Nunca ouviu falar da política café com leite, não, da Primeira República, Romeu Zema, em que governadores de São Paulo e de Minas Gerais se alternavam na presidência do Brasil? Desconhece a história brasileira que o Sul e o Sudeste predominantemente controlaram a política do país? Não durante toda a história, é verdade, mas durante grande parte da história brasileira foi governada pelo Sul e o Sudeste. Especialmente se nós pegarmos o século XIX para cá, né? A política brasileira é predominantemente governada pelo Sul e o Sudeste. E ele fala em defender protagonismo político, leva ainda ao tensionamento e à dimensão xenofóbica. Ele acrescenta: outras regiões do Brasil com estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só para o seu quintal, perdemos. Isso aqui parece inveja. Tá com inveja de que os governadores do Nordeste se unem, talvez porque eles compreendem melhor questões de coletividade, de defesa do aspecto coletivo. E você, Romeu Zema, até onde eu me lembro, defende muito o individualismo, né? Defende muito a supremacia do indivíduo. Aliás, tem um partido político que insiste muito na defesa do individualismo, que é o Partido Novo, que é o seu partido. Enfim. Aí ele acrescenta aqui, ó. A reforma tributária e a representatividade no Senado, ao falar sobre a agenda prioritária para o Consulde, temos feito o mesmo trabalho com os senadores de nossos estados. E que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos. Aí ele percebe que falou uma enorme besteira. O Brasil tem que parar de avançar na direção que avançou nos últimos anos. Ou seja, tem que parar de ter avanços no Nordeste. O Nordeste tem que retroceder. É isso que ele disse aqui. Aí ele percebe que falou uma besteira enorme. Aí diz que é necessário, mas tem um limite de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. Aí ele termina dizendo uma mentira. Mais uma mentira. Que história é essa de só eles têm que contribuir sem poder receber nada? Os estados do Sul e do Sudeste ganham enorme quantidade da verba da União quando se trata do SUS, quando se trata da educação pública. Se a gestão é ruim, como é no seu estado, não é? Aí você tem que ver. No estado do Ceará, no estado do Nordeste, tem a melhor educação pública do país. E recebe proporcional ao seu estado. Não recebe mais do que Minas Gerais. Mas Minas Gerais recebe muitos recursos da União. Enfim, é uma posição completamente equivocada. E aí depois ele termina. Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem? Ninguém tem desemprego? Não tem comunidade? Tem sim. Nós também precisamos de ações sociais. Peraí, Romeu Zema, eu pensei que você defendia o Estado mínimo. Eu pensei que você defendia a diminuição da participação do Estado na economia. Agora que é para disputar verbas com o Nordeste, você quer ações sociais? E outra coisa,
Políticas como Bolsa Família não são políticas regionais, são políticas nacionais. Se tem mais gente recebendo no Nordeste, é porque tem mais gente pobre no Nordeste. Mas não é... E a pobreza é uma criação de políticas humanas. Nós produzimos a pobreza por escolhas históricas, não é? Enfim. E aí ele vem com essa, né? De que agora ele quer políticas sociais, sendo que sempre defendeu a diminuição do Estado. Aí ele completa. Então o Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta. Isso não pode ser intensificado ano após ano, década após década. E quem disse que a arrecadação está aumentando no Sul e Sudeste e a participação deles está sendo menor? Quais são as evidências que ele tem disso? Isso simplesmente é discurso xenofóbico, discurso separatista. É só isso. Se você não vai cair naquela história do produtor rural que começa a dar um tratamento bom para vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado a que estão produzindo muito. Metáfora com a vaquinha não foi das melhores, viu? E está sugerindo que apenas o Sul e o Sudeste produzem, né? É uma área, historicamente, que teve muito mais investimento estatal no parque industrial. Novamente, desconhecimento de história. Vou ter que corrigir o Romeu Zema. Romeu Zema, a industrialização brasileira, que teve muito dinheiro do Estado brasileiro, que é de todos nós, foi feita predominantemente o dinheiro dos brasileiros no Sul e no Sudeste. O nosso parque industrial, que foi em grande parte responsável por um desenvolvimento maior da região Sul e Sudeste, foi feito investimento não dos capitalistas da região, mas o investimento do Estado. Foi o Estado que bancou. E os capitalistas privatizaram o lucro, né? Foi isso que aconteceu. Mas enfim. E aí ele vem com esse discurso claramente xenofóbico. Aí ele percebeu que a repercussão foi muito ruim, foi às redes sociais dizer o seguinte: a união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não foi o que você disse. Você quer unir o Sul e o Sudeste para diminuir a arrecadação que vai para o Norte e Nordeste. Você deixou, aliás, isso... Se tem uma coisa que você deixou clara nas suas mensagens, foi isso aqui, não é? Foi que você quer diminuir a quantidade de dinheiro que vai para outras regiões. Muita coisa pode ter ficado nebulosa. Isso não ficou. Aí vamos lá. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. E começou com um discurso cumbaiá, né? Parece agora que entrou no modo, vamos fazer uma ciranda aqui, entendeu? E todo mundo ficar super feliz e começar a dançar. Pera aí. Isso aqui foi o seu publicitário que pediu para você escrever isso aqui? Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. Acho que vai ser difícil conversa com essa postura separatista e de tensão com outros estados brasileiros, viu? Diálogo vai ficar difícil. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho e na união, disse ele, Romeu Zema. Sabe o que provoca divisão, Romeu Zema? Você achar que a gente precisa distorcer para perceber que a sua fala leva à divisão, leva à tensão entre os estados. É por isso que esse pessoal, e eu venho insistindo nisso aqui no canal, eles não defendem o Brasil. Eles não são patriotas de fato. Eles fingem, é o patriotismo fake, não é? E isso aqui mostra, não é a defesa do Brasil, é a defesa dos seus próprios interesses. Né? É ver os interesses regionais e colocar eles em tensionamento com o resto do país. Mas o Romeu Zema foi mais uma vez claramente desmascarado. E o que não é nenhuma surpresa para quem acompanha esse que defende Estado mínimo, supremacia do indivíduo, mas que agora está querendo posar de que defende ações sociais e que quer união e uma dimensão coletiva. Sabe por que ele fez ele arregou e foi para trás? Porque a repercussão foi ruim demais e ele não aguentou. Foi só isso.
Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador. Quem sabe divulga o nosso abaixo-assinado, fora Roberto Campos Neto, que está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.